Oi gente, meu nome é Marina Rezende, eu sou professora de Direito Penal, Processo Penal e Direito de Família e hoje eu vou conversar com vocês sobre o erro de tipo. Mais especificamente sobre o erro de tipo essencial, porque nós temos erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. No erro de tipo acidental a gente tem várias modalidades, mas as consequências jurídicas são as mesmas, mas esse é assunto para outro vídeo. Hoje a gente vai trabalhar o erro de tipo essencial. Gente, o erro de tipo essencial é aquele que vai recair sobre elementos normativos do tipo. Então a pessoa, ela vai fazer uma leitura equivocada da situação fática. Ela vai achar que está diante de uma situação quando na verdade ela não está. Então, o que seriam esses elementos normativos sobre o qual vai recair o erro? Vamos supor que a gente está diante de um crime de furto, em que nós temos a necessidade de haver a subtração para si ou para outrem de coisa alheia móvel, certo? Se eu chego em um determinado lugar, deixo meu livro para dar aula, deixo meu livro na prateleira, quando eu vou voltar, eu vejo que tem um livro em cima do meu, eu acho que o meu é de cima, eu pego e levo embora para minha casa. Eu, naquele momento, não sabia que aquele livro era de outra pessoa, só quando eu cheguei em casa que eu vi que não era o meu livro. Então, eu tive um erro sobre a coisa ser alheia. Eu sabia que eu estava pegando um livro, mas eu não sabia que esse livro era de outra pessoa. Então, aqui eu estou errando sobre as elementares do tipo penal. As elementares da norma incriminadora. Concordam comigo? Então, a gente vai ter que analisar cada caso. Não tem fórmula mágica, não tem uma desculpa, receita de bolo para todos os casos. A gente tem que olhar cada caso isoladamente para a gente verificar se o erro foi vencível ou não. Porque depende de como que foi aquela situação, depende de quem foi que incidiu naquele erro. Então, nós vamos, em cada caso, analisar se o erro de tipo foi vencível ou invencível. Se o erro de tipo foi invencível, significa que qualquer pessoa na mesma circunstância teria agido da mesma forma, teria feito a mesma coisa, caído no mesmo erro. Então, se nesse caso qualquer pessoa teria agido dessa maneira, não teve descuido. Não teve um comportamento descuidado por parte do sujeito que fizesse com que ele praticasse aquele erro. Qualquer pessoa teria praticado. Então a gente vai ter tanto a exclusão do dolo quanto da culpa. A gente não tem dolo e culpa aqui nesse caso, porque não houve descuido. E o descuido é justamente a culpa, é a inobservância do dever objetivo de cuidado que a gente tem que ter nas relações em sociedade para vivermos de uma forma digna, para a gente conseguir viver em sociedade. Então, é diferente quando a gente está diante de um erro que era evitável, o erro era vencível, porque nesse caso a pessoa agiu com descuido. Se ela tivesse sido mais prudente, se ela tivesse sido mais cautelosa, se ela tivesse sido mais diligente, ela não teria incidido em erro, então ela poderia ter verificado melhor a situação para evitar aquele erro. Então o tratamento vai ser diferente, por quê? Se a gente estava diante de um erro de tipo invencível, nós não vamos ter responsabilização do agente por nada. Mas se o erro era vencível, se faltou cuidado por parte do agente, vamos ter a exclusão do dolo, mas se o crime admitir a modalidade culposa, vai haver responsabilização do agente por crime culposo. Nós temos que lembrar que nós temos um princípio no nosso ordenamento jurídico pátrio criminal, que é o princípio da excepcionalidade do crime culposo. Então, o que vai determinar se um tipo penal admite ou não a modalidade culposa é se foi previsto expressamente dentro daquele mesmo tipo penal que ele tem essa modalidade culposa. Então, vamos pegar de exemplo o homicídio. Nós temos uma modalidade do homicídio que é justamente o homicídio ser culposo. Se o homicídio é culposo, pena de detenção de 1 a 3 anos. Então, existe o homicídio culposo. Agora, no crime de furto, não. Por quê? Em nenhuma das passagens do artigo 155 do Código Penal, nós temos a previsão do furto ter sido praticado de forma culposa. Então, gente, o que vai definir se o crime pode ser culposo ou não é a sua capacidade de imaginar se a pessoa poderia fazer aquilo sem ter dolo, sem ter vontade de consciência, se ela estaria inobservando o dever objetivo de cuidado. Não é isso. A gente tem que analisar o que o tipo penal nos traz para ver se vai ser admitido ou não. Então, o erro de tipo, ele vai ter essa variação a depender das consequências para que a gente verifique se vai ser possível a responsabilização do agente a título de culpa, se houver previsão nesse sentido no tipo, ou se ele não vai responder por nada.